Olá, sejam muito bem-vindos mais um dia aqui onde vamos fazer a nossa leitura da palavra. Hoje, dia 12 de janeiro, vamos ler Gênesis 19, Salmo 12 e Lucas, capítulo 11, do 1 ao 25. Amém. Que Deus te abençoe, te acompanhe, te dê sabedoria para compreender e estar na presença dele no dia de hoje. Gênesis capítulo 19 diz assim: E vieram dois anjos a Sodoma à tarde, e Ló estava sentado no portão de Sodoma. E Ló, vendo-os, levantou-se para encontrá-los, e ele curvou-se com a sua face em direção à terra. E ele disse: Eis agora, meus senhores, entrai, rogo-vos, na casa do vosso servo, e ficai a noite toda. E lavai vossos pés, e levantareis cedo, e ireis no vosso caminho. E eles disseram: Não, nós permaneceremos na rua toda a noite. E insistiu com eles grandemente, e foram com ele, e entraram em sua casa. E ele lhes fez um banquete, e assou pão sem fermento, e eles comeram. Mas antes que eles se deitassem, os homens da cidade, até os homens de Sodoma, rodearam a casa toda, tanto velhos como os jovens, todo o povo de cada quarteirão. E eles chamaram Ló e lhes disseram: Onde estão os homens que vieram a ti esta noite? Traze-os fora até nós, para que possamos conhecê-los. E Ló saiu à porta até eles e fechou a porta atrás de si e disse: Rogo-vos, irmãos, que não venhas a agir tão perversamente. Eis que eu tenho duas filhas que não conhecem homem. Suplico-vos, deixe-a que eu as entregue a vós, e fazei a elas o que for bom aos vossos olhos. Porém, a estes homens não façais nada, pois eles vieram sob a sombra do meu telhado. E eles disseram: Para trás. E eles disseram novamente: Este indivíduo veio aqui para peregrinar, e ele quer ser juiz. Agora agiremos pior contigo do que com eles. E pressionaram severamente sobre o homem, sobre Ló, e chegaram perto de quebrar a porta. Mas os homens estenderam suas mãos e puxaram Ló para dentro da casa até eles e fecharam a porta. E eles feriram os homens que estavam à porta da casa com cegueira, tanto pequenos quanto grandes, de modo que causaram tentando achar a porta. Não, de modo que cansaram tentando achar a porta. E os homens disseram a Ló: Tem mais alguém aqui? Genro, ou teus filhos, ou tuas filhas, e qualquer que tiveres na cidade, traze-os para fora deste lugar, porque destruiremos este lugar, porque o clamor deles tem subido diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. E Ló saiu e falou aos seus genros que haviam casado com suas filhas, e disse: Levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor destruirá esta cidade. Mas ele parecia como alguém que zombava dos seus genros. E quando a manhã levantou-se, então os anjos apressaram Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que estão aqui, para que não sejas consumido na iniquidade da cidade. E quando ele demorava, os homens seguraram a sua mão e a mão da sua mulher e a mão das suas filhas. O Senhor foi misericordioso com eles e o tiraram e o colocaram para fora da cidade. E aconteceu que quando o haviam trazido para fora dali, ele disse: Foge pela tua vida, não olhes para trás, não fiques em toda esta planície, foge para o monte, para que não sejas consumido. E Ló lhes disse: assim não, meu senhor, eis que agora teu servo encontrou graça aos teus olhos, e tu magnificaste a tua misericórdia, que mostrar-te ao salvar a minha vida, e eu posso fugir para o monte, para que o mal não me alcance e eu morra.
Eis que esta cidade está próxima para fugir e é pequena. Ó, deixa que eu fuja para lá, e a minha alma viverá. E ele disse: Vê, aceita-te também com respeito a esta coisa, que eu não derrubei esta cidade pela qual tu falaste. Apressa-te, fuja para lá, pois eu não posso fazer coisa alguma até que tu chegues lá. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. O sol havia se levantado sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. E o Senhor fez chover sobre Sodoma e Gomorra enxofre e fogo do Senhor desde o céu. E ele derrubou aquelas cidades e toda a planície e todos os habitantes da cidade e o que crescia sobre a terra. Mas a sua mulher olhou para trás e ela se tornou um pilar de sal. E Abraão, levantando-se cedo de manhã, foi para um lugar onde havia estado de pé diante do Senhor. E ele olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a planície, e eis que viu a fumaça da terra que subia, como fumaça de uma fornalha. E aconteceu que quando Deus destruiu as cidades da planície, Deus lembrou-se de Abraão e retirou Ló do meio da destruição. Quando ele derrubou as cidades em que Ló habitara, e Ló subiu para Zoar, e ele habitou no monte e suas 2 filhas com ele, pois ele temia habitar em Zoar. E ele habitou em uma caverna, e ele e suas 2 filhas. E a primogênita disse à mais jovem: Nosso pai está velho e não há homem na terra para entrar em nós, segundo a maneira de toda a terra. Vem, façamos vosso pai beber vinho e deitaremos com ele para que possamos preservar a semente do nosso pai. E elas fizeram seu pai beber vinho naquela noite, e a primogênita entrou e deitou com o pai. E ele não percebeu quando ela deitou, nem quando ela se levantou. E aconteceu que no dia seguinte a primogênita disse à mais velha: Eis que eu deitei com o pai na noite passada. Façamos ele beber vinho, que esta noite tu também, e deita com ele para que possamos preservar a semente do nosso pai. E elas fizeram seu pai beber vinho naquela noite. Também a mais jovem se levantou e deitou-se com ele. E ele não percebeu quando ela deitou, nem quando se levantou. Assim as 2 filhas de Ló conceberam de seu pai. E a primogênita deu à luz a um filho e chamou o nome de Moabe. Este mesmo é o pai dos moabitas até este dia. E a mais jovem se deitou e deu à luz ao filho que chamou de Ben-Ami. Este mesmo é o pai dos filhos de Amon até este dia. Incestos, né? As filhas de Ló, criadas em Sodoma e Gomorra, se deitaram com o pai. Livro de Salmo 12. Salmo de número 12. Socorro, Senhor, porque o homem piedoso cessa, porque os fiéis falham dentre os filhos dos homens. Falam de vaidade, cada um com seu vizinho. Eles falam com os lábios lisonjeiros e com um coração duplo. Ó Senhor, o Senhor cortará fora todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala coisas orgulhosas. Quem disse: com a nossa língua prevaleceremos, nossos lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelos sussurrados necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Eu porei em segurança daquele que se incha para ele. As palavras do Senhor são palavras puras, como a prata refinada em uma fornalha de barro purificado 7 vezes. Tu os guardarás, ó Senhor, desta geração preservarás para sempre. O perverso andam por todo lado, quando os homens mais vis são exaltados. Lucas 11. Meu filho está gritando. Lucas capítulo 11, versículo 1 ao 28. Diz assim: E aconteceu que quando ele estava orando em um certo lugar, e quando acabou, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João também ensinou os seus discípulos. E Jesus lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tinha ofendido. E não nos conduzas à tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque o teu é o reino, a glória para sempre. Amém. E aí, Jesus lhes disse: qual de vós terá um amigo e for procurá-lo à noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegou a mim de viagem e eu não tenho nada para pôr diante dele. E ele de dentro lhe responder e disser: não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos dormem. Eu não posso levantar-me para te dar. Eu digo-vos que, ainda que ele não se levante para nos dar por seu amigo, todavia, por causa da sua importunação, ele se levantará e dará quantos pães precisar. Então eu vos digo: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrirei e abrir-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra. E ao que bate, lhe abrirá. Se o filho pedir pão a qualquer um de vós, que é pai, acaso lhe dará uma pedra? Ou se ele pedir um peixe, lhe dará um peixe, ao invés de um peixe, uma serpente? Pois bem, ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Então, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. E ele estava expulsando um demônio, o qual era mudo, e aconteceu que, saindo do demônio, o mudo falou, e as multidões se maravilharam. Mas alguns deles diziam: ele expulsa o demônio por Beelzebu, o chefe dos demônios. E outros, tentando, buscavam nele um sinal do céu. Mas ele, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si cairá. Se Satanás também está dividido contra si mesmo, como ficará de pé o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Por isso, eles serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, sem dúvida é chegado a vós o reino de Deus. Quando o forte homem armado guarda o seu palácio, os seus bens estão em paz. Mas, sobrevindo outro mais forte do que ele e vencendo, tira-lhe toda a armadura em que ele confiava e divide os seus despojos. Quem não está comigo é contra mim. Quem comigo não junta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares secos, buscando repouso. E não achando, ele diz: eu retornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha varrida e ordenada. Então, ele leva consigo outros sete espíritos piores do que ele. E eles, entrando, habitam ali. E o último estado deste homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, quando ele falava essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, disse: abençoado é o ventre que te carregou e os seios em que amamentaste. Mas ele disse: antes, abençoados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Forte, 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 forte. Mais um dia que concluí. Hoje tá difícil para mim. Mais um dia que concluímos a leitura. Muito obrigada pelo seu view, pelo seu like. Vejo você amanhã. Beijinho e até segunda-feira.